Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim conversar com vocês. Você, assim como eu, já deve ter tido a crise dos 18, né? Por exemplo, aquela que quando finaliza o ensino médio, tu se pergunta: o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Ou então a crise dos 30, né? E segundo as mídias sociais, você já deveria estar casada, com filhos, carreira em ascensão, profissão definida, mas eis que você se depara muitas vezes sem isso, ou sem algumas coisas disso, ou sem nada disso, né? Aí bate o desespero, né? Eu mesma já passei por algumas dessas crises. Mas e se a gente encarar tudo isso como fases de crescimento ao invés de crise? Você sabia que existe um estudo na antroposofia que fala sobre o ciclo dos 7 anos? E uma coisa que eu acredito muito é que o conhecimento ele chega até a gente quando a gente está pronto para usar ele da melhor maneira possível. Quando tive conhecimento do ciclo dos 7 anos, tudo isso clareou para mim. Como assim? Os primeiros 7 anos, esta é a fase da primeira infância. É o momento da construção do corpo, é a fase em que a criança ela tem que brincar, tem que correr. A criança ela cria a sua própria percepção de mundo. Ela reconhece o seu corpo e os seus próprios limites. É uma fase em que os pais ele têm que ter uma responsabilidade suficiente para guiar os seus filhos da melhor forma possível. Eis que vem a fase dos 7 aos 14 anos. Para muitos, essa pode ter sido uma época difícil, em muitos casos, né? Talvez você tenha tido uma educação muito autoritária, que pode ter feito você sentir que o mundo ele é muito duro e muito difícil. Mas, por outro lado, se a sua educação ela foi sem cobrança nenhuma, sobre responsabilidades, você acaba tendo uma percepção muito solta do mundo, né? Esse é um período em que a gente fixa os hábitos, os costumes e as regras. Por isso as emoções elas são tão intensas. Criamos super-heróis. A gente modela as pessoas que a gente conhece, os nossos pais, professores, como se eles fossem heróis. Já na fase dos 14 aos 21, é uma fase em que a gente busca a liberdade, é uma fase em que a gente reconhece que existe um mundo além da nossa família. A gente busca a nossa própria identidade. É um momento de conflito com nós mesmos, sabe? Com a nossa profissão, com o nosso estudar, com as nossas companhias. Temos a crença de que a gente sabe tudo. 21 aos 28 anos. Essa é uma época em que nos questionamos se estamos na profissão certa. Se a gente segue ou não pelo caminho que a gente está trilhando, se o nosso caminho está certo, a gente questiona nossas relações familiares. Nessa fase, nossa verdadeira essência, o nosso eu verdadeiro, ele ainda está em formação, mas ele já se apresenta muito fortemente. E sim, quando não alcançamos os nossos objetivos, nós nos frustramos demais. Esse é o momento em que a sua história só depende de você e não mais de outras pessoas. Essa é uma fase em que você é o dono de si, mas apesar de tudo ainda sente-se influenciado pelos outros, pois infelizmente a sociedade ela dita as regras dessa forma, né? Os 28 aos 35 anos, inclusive eu tô nessa fase. A gente questiona se a gente fez as escolhas certas. A gente questiona nossos sentimentos, expressões, pensamentos, as nossas ações. Eu diria que é a famosa crise dos 30.
a gente se sente angustiado, vazio. A gente busca um lugar no mundo e é aí que a gente vai em direção à nossa jornada espiritual. Mas ao mesmo tempo, a gente recebe as cobranças pela estabilidade material. Fase dos 35 aos 42. Essa é a fase da consciência. É a fase em que se pergunta se adquiriu os valores importantes para a sua vida. E se já encontrou ou se exerce a sua missão na vida. Essa é uma fase que está conectada com a fase anterior, cheia de descontentamentos e dúvidas. E dúvidas se ainda conseguirá fazer algo de diferente na sua vida. 42 aos 49 anos. A crise dos 30 foi superada, mas a grande dúvida que norteia é se está se desenvolvendo alguma habilidade nova para dar início, para recomeçar a sua vida. É uma fase que você está sedento por novidades, mas ainda com medo de mudanças. Você tem plena consciência de que como está não dá para ficar. 48 e 56 anos. Você questiona o seu ritmo de vida e o que precisa cortar para que abra espaço para coisas novas. Seu corpo está cheio de energia vital. Você se sente sereno, está com o olhar voltado para o seu bem-estar, sua moral, sua ética, questões universais e humanísticas. É uma fase em que você escuta o seu coração para que ele se renove eticamente e moralmente. 56 anos a 63. O seu corpo ele não é mais o mesmo. Ele está numa fase mais intuitiva. É uma fase de conexão diferente com o mundo. Você se relaciona de uma forma diferente. Você se preocupa de uma forma diferente com o próprio corpo. Você sente dificuldade de se comunicar com pessoas de outras, pessoas mais jovens, pessoas mais novas. E como consequência disso, você preza pela reclusão para você ter um autoconhecimento, um autocuidado. E você acaba aprimorando a sua espiritualidade. Fase dos 63 aos 70 anos. Essa é uma fase mestre. É quando a gente é criança, há uma luz que ainda não está definida. Mas nessa sua fase, a sua luz está na alma e irradia, mas somente se a sua saúde física e mental estão boas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se vocês curtirem, eu venho com mais detalhes sobre cada setembro. Se ficou qualquer dúvida, mande. Deixe aqui seus comentários. Um beijo no coração. Tchau, tchau.